Olá, concurseiro, concurseira. Antes de eu começar esta aula, um comentário aqui importante. Estamos preparando para vocês uma grande retrospectiva sobre o ano de 2012. Fique atento, em breve isso vem para o ar. Essa retrospectiva é importante porque vai lembrá-lo dos fatos mais importantes que aconteceram neste ano de 2012 e que são significativos normalmente para as bancas que trabalham questões relacionadas ao concurso em nosso país. Perfeito? Nosso tema de hoje é Atlas disseca a Amazônia e faz alerta para o futuro. Vamos lá. Vamos começar por esse título. Vamos analisar essas palavras primeiramente para valorizarmos os termos que tem aí. Pensa comigo uma determinada situação. Vamos ver se eu consigo provocar aí na sua imaginação para que daí eu vá na palavra e dê a devida importância. Pense como é o contorno do país chamado Cazaquistão, ou Butão, ou Uzbequistão. Conseguiu desenhar isso na sua cabeça? Criou a imagem do país? Eu entendo que a maioria dos que estão assistindo não conseguiu porque não é comum para nós mentalizarmos esses mapas como Cazaquistão, Uzbequistão ou mesmo Butão ali ao ladinho do Nepal. Perfeito? Então, o título que eu li para vocês, que será objeto de análise, diz o seguinte: Atlas disseca a Amazônia. Concurseiro, concurseira, o Brasil tem um problema seríssimo em relação ao mapeamento. E o que isso tem a ver com o entendimento do nosso país? Vamos lá. Sem mapeamento, eu não consigo entender o que eu tenho em meu país ou em minha região e assim por diante. Como nós somos um país gigante e sem nenhum mapeamento de detalhe, tudo fica mais complicado. Muitas fazendas não pagam IR, por exemplo, não sabermos onde ela está. O governo, em tese, não sabe onde ela está. Então, esse Atlas da Amazônia vem dar uma luz. Porque quando eu descrevo em forma de texto, no ponto norte da Amazônia, no ponto oeste do Acre, no ponto central do Pará, tudo fica complicado. Mas se eu tenho mapas me mostrando, e nós vamos analisar isso ao longo da aula, você vai perceber que tudo fica facilitado. Perfeito? Então, seguinte. Entre os anos de 2000 e 2010, olha só, vamos só pensar no número agora, 240 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica desapareceram. Mas a hora que eu olhar para um mapa, eu consigo entender onde ela sofreu esse dano. Por isso que foi feito o lançamento desse Atlas. Concurseiro, concurseira, veja o seguinte, isto é o equivalente ao desaparecimento do território do Reino Unido, perfeito? E esse desaparecimento, entenda aí, é diversidade ambiental, rios poluídos, florestas, culturas, tradições que deram lugar ao quê? A pastagem, a exploração de madeira, a hidrelétricas, a indústrias, a mineradora, extração de gás e petróleo, criação de estradas e inúmeros outros itens que estão relacionados ao trabalho humano. Pensa comigo mais uma questão aqui. Enquanto o desenvolvimento for para nós, para brasileiros, ainda existe uma justificativa. Mas se nós pensarmos na criação de gado, a maior parte disso é para exportação. Se nós pensarmos na madeira, isto é exportação. Se nós pensarmos na soja, isto é exportação. E uma coisa que eu sempre digo, mandamos, por exemplo, tiramos a soja do Brasil, mandamos para a Europa. Você tem que fazer uma análise mais complexa aí.
Quando eu tiro a soja daqui do Brasil e mando para a Europa, o que está acontecendo? Eu estou tirando nutrientes, estou tirando água, estou tirando energia e mandando para um outro país. E aqui está ficando o quê? O passivo ambiental da floresta que eu retirei, do solo que está sendo degradado e do agrotóxico que está poluindo os rios, o ar e assim por diante. Então é muito complicado analisar quando entra na conta o passivo ambiental. E eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou sendo contra o desenvolvimento. Nós só precisamos analisar se o passivo que vai ficar, e a palavra passivo, as pessoas que trabalham com administração entendem muito bem que às vezes ela inviabiliza um determinado projeto. Mas como a Europa está recebendo produto, como a Ásia está recebendo produto, eles não estão nem um pouquinho interessados nesse passivo. Isso é responsabilidade nossa, ok? E daí isto é um trabalho de cidadania. Concurseiro, concurseira. Esse título, que inclusive você deve procurar na internet, o título do material, né, desse Atlas chama-se Atlas Amazônia sob pressão. É uma publicação inédita em termos de mundo. E veja, não é um lançamento de uma pessoa, de um grupo, são 11 organizações que trabalharam na elaboração deste projeto. Então, existe sim uma credibilidade muito grande no diagnóstico que este grupo de diferentes profissionais fizeram sobre a região amazônica. E você deve lembrar também de mais uma coisa, certo? Existem diversas Amazônias. Vou citando aqui rapidamente, um dia desses eu volto a trabalhar especificamente cada uma delas. Mas nós temos a Amazônia, a região, que daí é uma delimitação brasileira, a região ali relacionada à região norte. Nós temos a Amazônia legal, tá certo? Que é de atuação do governo federal, e também a Amazônia internacional. Só por aí já tem 3 e cada uma delas é extremamente complexa. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, já que estamos falando de Atlas, temos que falar de mapa. E o mapa, como eu falei lá no início, para você, é a melhor forma de visualizarmos o que está acontecendo. Me acompanhe. Nosso primeiro mapa que existe nesse projeto para você analisar. Veja lá, pressões acumuladas sobre a Amazônia até 2010, perfeito? Veja cada uma das cores, concurseiro e concurseira. Temos ali uma cor, um verde claro, e você também tem aí um cinza. Tá certo? Esta área cinza que você está observando é a área que está acontecendo o desmatamento. Perceba que o Brasil veio do litoral, e entrou no centro do Brasil e vai entrando na Amazônia para fazer, e assim o desmatamento vai acontecendo pelo chamado Arco do Desmatamento. Veja que tem algumas linhas retas nesse mapa também. Isso aí são estradas, por exemplo, a Transamazônica, que até hoje não está concluída. Note na região de Rondônia, que praticamente a área de Rondônia desapareceu, a área de vegetação. Dando um depoimento pessoal aqui, eu lembro que eu estive na região no ano de 76. Muitos de vocês nem eram nascidos, mas ali já era um desmatamento desenfreado. Naquele momento não se falava em meio ambiente, nem se pensava em reflorestamento, nem estradas asfaltadas existiam. Tudo era estrada de chão, demorava-se dias para chegar se não fosse de avião. A região de Rondônia praticamente não tem mais nada de área verde. Perfeito? Então, 2010. Agora, vamos comparar, se seguir esse nível, como será daqui a alguns anos. Veja lá. Pressões acumuladas, mais fatores de riscos ou ameaças à Amazônia. Como nós determinamos para você que o mapa anterior ao cinza era o desmatamento, veja ali. Praticamente mais da metade do que existe hoje vai desaparecer se continuar nesse ritmo.
Veja a área no centro do estado do Amazonas, a área grande se continuar nesse ritmo de desmatamento. Veja que Rondônia ainda vai acelerar mais e praticamente desaparece tudo que existe de vegetação. E o estado do Tocantins, por exemplo, vai ser o que mais vai ter desmatamento e assim por diante. Veja ao redor do rio Amazonas como o desmatamento vai ser acentuado. Diante do que você observou nesses dois mapas, o atual e as previsões, já deu para imaginar que isso pode ser inspiração para qualquer banca elaborar questão de prova. Claro, principalmente naquelas que têm na ementa ali, que indicam dados ambientais. Seguinte, concurseiro, concurseira, lembre-se de um fato. A região que nós observamos aí, nós estamos vendo a Amazônia Internacional, que tem aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. É uma área gigantesca. E dentro do Brasil, ela abrange mais ou menos 1.500 municípios, 30 milhões de pessoas. Lembre-se que o nosso país tem mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, a Amazônia Internacional quase abrange todo o nosso país. E já que fizemos a comparação com o número de pessoas, o total de pessoas no nosso país, segundo o censo de 2010, em torno de 193 milhões e 30 milhões aí sendo atingidas por esse fato do desmatamento. E aquele velho discurso, ser contra o desmatamento é ser contra o desenvolvimento. Não é bem assim. Já está mais do que provado que uma árvore em pé vale muito mais do que ser transformado em madeira. Então, esse paradigma nós precisamos quebrar e urgente. O objetivo desse Atlas, concurseiro, concurseira, é criar dados sobre o que ocorre nas áreas protegidas e nos territórios indígenas, tanto do Brasil como dos países ao redor. Concurseiro, concurseira, segundo o antropólogo Beto Ricardo, coordenador geral da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, abre aspas aí, ok? A Amazônia está vivendo uma fase de supressão. A Amazônia é flora, água doce e diversidade cultural, e isso está desaparecendo, argumenta o antropólogo. E desaparecendo de maneira muito rápida, e é responsabilidade, repito, dos brasileiros cuidarem. E vou reforçar aqui, a banca, quando elabora uma questão, ela quer saber o quanto você entende sobre o assunto e pode ser do ponto de vista de cidadania. Vamos fazer o seguinte, desse Atlas eu tenho mais um mapa para mostrar para você e até esse aqui vai ser o terceiro, eu os considero os mais importantes de todo o conjunto que existe no projeto, ok? Vamos analisá-lo, acompanhem lá, olha o seu título, Amazônia Protegida e em risco. Num mapa, você vai direto para a legenda, tá certo? Não tem como fugir disso. E olha o que a legenda diz. Em vermelho nós temos período de desmatamento, né? 2000, 2010. Aí, a cor verde, áreas protegidas. E lá na amarela, concurseiro, concurseira, você tem o quê? Territórios indígenas, né? Demarcados ou em estudos. Tá bom? Aí você vai para a cor vermelha, que eu já tinha chamado a atenção, e se você notar, você percebe que saindo ali de Tocantins, saindo do Mato Grosso, de Rondônia, a cor vermelha está avançando em direção à região norte. São vários, inúmeros, milhares pequenos pontos de desmatamento, que depois essas toras são colocadas nos rios e vai para a exportação. Note no mapa que muitas delas, olha só, muitos pontos vermelhos estão justamente em áreas protegidas, que são parques, ou em territórios indígenas. Existe um senso comum em nosso país que diz o seguinte, por que um índio precisa de milhares de quilômetros quadrados para viver?
Ora, é simples. O índio não olha para uma pepita de, ou na sua maioria, para uma pepita de ouro e vê dólares, vê reais ou assim por diante. Nós temos uma outra relação. Nós imaginamos que temos que tirar o ouro dali, o diamante ou assim por diante. O índio imagina que tudo ali tem que ficar protegido porque ele tem a caça, tem a água. É uma maneira diferente de entender a natureza. É só lembrarmos das músicas, por exemplo, O Índio, de Milton Nascimento, ou do próprio Renato Russo. Eles questionam nessa poesia a nossa interpretação de natureza e automaticamente exalta a interpretação que esses povos nativos têm em relação à natureza. Pode ser uma interpretação, essa que eu estou comentando aqui, para que você faça para uma redação ou mesmo numa questão de A, B, C, D e E que venha a ser cobrada em uma prova. Importante, então, essa análise que nós fizemos dos 3 mapas, porque eles podem aparecer em sequência e você, a partir disso, precise anotar uma questão de prova. E já que estamos falando em questão de prova, separei uma para que nós possamos analisar e perceba que, no enunciado dessa questão, muito do que eu falei na análise dos mapas aí aparece. Me acompanhe, veja o que ela diz. A abertura do eixo viário BR-364 trouxe para Rondônia um aumento em seu crescimento populacional, colocando um fim ao isolamento rodoviário do estado em relação às demais regiões do país. Entretanto, a partir de 1980, concurseiro, concurseira, quando eu falei dos mapas, eu chamei a atenção das estradas, porque de uma maneira ou de outra, ao redor delas, sempre vão aparecer cidades. Isto é comum. Você olha no mapa do Brasil e cada vez que você tem uma linha norte-sul, leste-oeste de estradas, ali vão pipocar vários centros urbanos. Mas a pessoa que elaborou essa questão quer saber se você entende o que acontece ou o que aconteceu, no caso de Rondônia, em relação à construção da BR-364. Vamos à alternativa A. Olha o que ela diz, me acompanhe. Os problemas provenientes do caos urbano pelo afluxo da população desempregada de Brasília, Cuiabá e Goiânia cresceram. Concurseiro, concurseira, anos 80, população desempregada em Brasília, e Cuiabá e Goiânia, não dá para você trabalhar aí porque a construção de Brasília já fazia algum tempo que tinha acontecido, até lembrando aí do Niemeyer, tá certo? Então, você abandonaria isso e Cuiabá e Goiânia não passaram por esse problema de maneira tão acelerada, porque mesmo sendo capitais, são áreas com um número de pessoas bastante reduzidos em nosso país, não são metrópoles ou megalópolis. Vamos para a letra B. Olha o que ela diz, me acompanhe. Os garimpeiros, através da extração de cassiterita, estimularam a presença de grupos multinacionais que preservaram antigos núcleos coloniais. Concurseiro, dá vontade de rir com essa alternativa. Multinacionais que preservaram núcleos coloniais. As multinacionais passam por cima de tudo. É só você... E para ilustrar isso em termos de futuro, veja o filme Avatar. Eles passarão por cima de tudo. Ok? Então, não considere a letra B de forma alguma, vamos para a letra C. Olha o que ela diz. A estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída para as grandes capitais do Sudeste. Concurseiro, concurseira, se você olhar no mapa, ou se você domina o mapa e deve dominar o mapa rodoviário do Brasil, vai perceber que essa estrada, além de ser ruim, não dá uma ligação que faça fluir. Primeiro que é muito distante, são vários 1000 quilômetros, e as estradas do Brasil têm esse problema, muita curva, sempre passando dentro de uma fazenda de um político que assim pediu e acaba aumentando a distância. Analisando a letra D, a colonização foi acelerada com a vinda de imigrantes nordestinos como mão de obra para os seringais da Amazônia. Concurseiro, concurseira, aqui uma questão histórica. Esse fato aconteceu, mas não nos anos 80. E é claro que isso virou uma pegadinha que a banca promoveu. O fato dos seringueiros terem ido para a região amazônica existiu, mas foi muito antes, perfeito? Então não cabe aqui. Vamos então, só sobrou a letra E,
que é a correta e vamos ver por quê. A concentração fundiária expulsou os pequenos agricultores das melhores terras situadas nas proximidades das vias de circulação, provocando assim zonas de tensão. Concurseiro, concurseira, está aí uma dica, uma questão importantíssima que serve de conteúdo, inclusive. Os pequenos agricultores foram expulsos e surgindo aí latifúndios na região, problemas de grilagem e assim por diante. E agora me despeço. Em breve temos mais notícias para que você fique atualizado. Bons estudos!